Olá, eu estou aqui com o Paulo Franca. Ele é engenheiro civil e geólogo e é especialista em geotecnia aplicada à mineração. Ele já atua nessa área há mais de 35 anos. Paulo, obrigada pela sua participação e bem-vindo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bom, a ideia aqui é a gente conversar sobre uma nota técnica que foi escrita pela BMS em relação à descaracterização das barragens de rejeito construídas a montante, né, Paulo? A legislação diz que essas barragens todas têm que ser descaracterizadas, né, no Brasil, e que o prazo para isso se esgota agora no dia 25 de fevereiro, é isso? Exatamente, a motivação dessa nota técnica foi para tentar colocar uma nuance um pouco mais técnica sobre a questão da dificuldade de atendimento desse prazo na grande parte das estruturas, né? Só voltando a um passado aí, né, recente, a gente teve 2 acidentes muito graves aqui no Brasil, né? A barragem da Samarco de Fundão em 2015 e a barragem B1 do Córrego do Feijão em Brumadinho, da Vale, agora recentemente em 2019, né? E, obviamente, com acidentes dessa natureza, que trouxeram impactos ambientais, sociais, muitas fatalidades, infelizmente, né? A legislação ela tende a ser mais restritiva, né, no que diz respeito à utilização de barragens de rejeitos, né? E a atitude que foi tomada já em 2019, logo após o acidente de Brumadinho, foi banir a construção de barragens com esse método de alteamento por montante, né? E, além de banir, né, foi sugerida, ou foi demandada, né, que todas as barragens existentes fossem, o termo que usa na legislação é descaracterizadas, né? Esse é um termo que é um termo, vamos dizer, específico aqui do Brasil. Você não encontra a descaracterização nesse sentido na nomenclatura internacional, mas, basicamente, a descaracterização significa que as barragens deixem de funcionar como tal, né? Portanto, não acumulem rejeitos ou sedimentos a montante delas, né, no seu reservatório, e que também não tenham aqueles aspectos típicos de uma barragem, como, por exemplo, permitir que o trânsito de cheias ocorra, ou seja, toda a precipitação que tiver na área tem que ser escoada sem permitir trânsito de cheias, né? Então, essa foi a primeira regra, né? Tem que descaracterizar, não pode mais construir barragens a montante e tem que descaracterizar as existentes. Naquela época, eram 63 barragens no Brasil, segundo os dados da Agência Nacional de Mineração, sendo 45 no estado de Minas Gerais, né? E o trabalho de descaracterização propriamente dito, ou ele significava a remoção completa da estrutura, do maciço, do reservatório, dos rejeitos ali contidos, ou dos sedimentos, né? Ou um reforço da estrutura através de bermas, de jusante, melhora dos canais de drenagem, dos canais de extravasão, ou uma combinação de ambos, né? E todos esses trabalhos, eles envolvem, né, da mesma forma que aconteceu durante a operação da barragem, eles envolvem o trato com os rejeitos que estão ali contidos, né? E o que a gente aprendeu ao longo, infelizmente, com base nesses acidentes, é que as características desses materiais são características que os tornam delicados ao trato, né? Não é chegar escavando e retirando tudo e tal, porque o próprio trabalho de descaracterização poderia ser um elemento que trouxesse um risco maior do que a própria permanência das barragens do jeito que elas estão hoje lá paradas, né? Então, foi nesse contexto que houve a sugestão de escrever essa nota, porque um prazo que começou lá em 2019, após o acidente de Brumadinho, encerrar agora em 2022 por decreto, né? E, obviamente, o que vai sair na mídia nacional, internacional, é que as empresas de mineração não estão cumprindo o que a norma diz, né? Então, o objetivo dessa nota foi dizer que todo mundo
tá interessado em promover essa descaracterização conforme é obrigação legal, mas, porém, de uma forma que seja o mais seguro possível, né? Que não traga riscos adicionais. Então, esse foi o sentido básico dessa nota que foi publicada pela BMS na semana passada. Uhum. A publicação dessa nota, inclusive, foi uma sugestão sua, né, Paulo? Você participou ativamente também da redação dessa nota, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, não só o teor da nota, mas também por que esse prazo que foi estabelecido agora para o dia 25 de fevereiro não é viável? Por que isso não é seguro? Ok. Bom, eu tive participação, sim, junto com o núcleo aqui de Minas Gerais, né? Eu não sou membro nem da diretoria, nem do núcleo de Minas Gerais, nem da diretoria nacional, sou um simples associado, né? Mas eu tenho, ao longo da minha carreira, de uma certa forma, participado muito nessas discussões de legislação. Em várias ocasiões, eu fui representante do Instituto Brasileiro de Mineração na elaboração de algumas normas ou leis e tudo, então eu tenho sempre acompanhado isso muito de perto, né? Então, esse foi o intuito, né? A norma, então, a nossa nota técnica, perdão, ela foi pensada, primeiro, ela mostra um histórico da legislação, né, e quais as normativas que têm que ser observadas, né? Então, basicamente, nós temos as portarias da Agência Nacional de Mineração, da ANM, né, que tratam disso, e especificamente aqui em Minas Gerais, em fevereiro de 2019, logo após, portanto, o acidente de Brumadinho, foi promulgada uma lei que trata de segurança de barragens, né? Essa lei já dizia do banimento, né, das barragens a montante, e também ela estabeleceu, ela criou, aí já no ano seguinte, em 2020, criou um grupo de trabalho para estabelecer um termo de referência de como essa descaracterização deveria ocorrer, né? Esse foi um grupo, inclusive, indicado pelo governador do estado e pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu fui um dos participantes do grupo, e o termo de referência só ficou pronto ao final de 2020, foi publicado já no final desse ano, né? Então, portanto, o prazo, né, dos 3 anos que contava a partir de 2019, ele por si só já foi, inclusive, prejudicado pela elaboração desse termo, né, que atrasou em 1 ano, né? Até então não se sabia exatamente o que deveria ser feito para atender a legislação conforme previsto, né? Então, esse é um dos pontos que, de uma certa forma, ele influi nessa questão de não atendimento ao prazo conforme se gostaria. Um outro ponto é que algumas dessas barragens, né, até pelo caráter inerente de risco delas, elas entraram no chamado nível de emergência, né? E aquele nível de emergência em que não se pode ter trabalhos presenciais lá nessa estrutura. Ora, como que você vai fazer um projeto, você vai verificar como tratar dos rejeitos, como ganhar mais conhecimento das características dele para fazer o seu projeto, se, por exemplo, você não pode nem entrar na estrutura com uma máquina de sonda, né? Nós não temos, infelizmente, ainda no Brasil aqui, equipamentos de sonda remotamente operados. Várias empresas fizeram algumas iniciativas, por exemplo, tinha algumas que colocavam a máquina de sonda com guindaste, né? E os operadores em uma gaiola com o próprio guindaste. Se ocorresse algum problema, a máquina seria perdida, mas os operadores ficariam suspensos por esse guindaste, né? Algumas outras fizeram linhas de vida, como se fosse, né, aquele esquema de rapel em que as pessoas trabalhavam dessa forma, mas todos esses trabalhos são trabalhos que
tem uma questão de prazo associado. Você não consegue fazer isso com a mesma produtividade que você conseguiria fazer num trabalho convencional, né? Da mesma forma, os equipamentos, né? A maioria das empresas que estão trabalhando em estruturas a montante existentes tem priorizado o uso de equipamentos que são controlados remotamente, sem a presença dos operadores, né? E a isso soma-se tanto a dificuldade em obter esses equipamentos, quanto também a própria questão da produtividade, né? Eles não têm a mesma produtividade de um equipamento convencionalmente operado, que trabalha em condições normais, 24 horas por dia, ou em quantos turnos forem necessários, porque eles são menos produtivos por natureza, né? E não trabalham nas mesmas condições que um equipamento convencional trabalharia. E, além disso, ainda tem uma outra questão, que várias das empresas, para minimizar qualquer possibilidade de danos futuros ou de fatalidades, resolveram construir as chamadas estruturas de contenção a jusante, né? Que são barragens, ou são, talvez o termo melhor seja muro, né? Que fica a jusante da barragem existente, para que durante os trabalhos, no caso de acontecer algum problema, alguma ruptura, que essas estruturas ajusantes sejam capazes de conter todo o material rompido, né? Não propagando as ondas de cheia também ajusante, impactando o meio ambiente e populações e tudo mais, né? Então, a construção dessas estruturas também é um outro fator que tem sido uma questão que leva esse prazo para frente, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando em um projeto agora recente que não se conseguiu nem construir a estrutura ainda, pela dificuldade de se colocar gente lá, porque durante a construção dessa estrutura, que é uma estrutura de proteção, se houver algum problema na barragem existente, você pode trazer danos, né, fatalidades, danos a equipamentos e tudo mais, né? Então, esses aspectos todos, né, somados à própria dificuldade operacional de se fazer esses trabalhos, tem levado esses prazos um pouco mais à frente. Um outro ponto fundamental também, que é importante a gente ressaltar aqui, né, é que você tem barragens a montante que tem reservatórios pequenos, da ordem de 5 milhões de metros cúbicos de material, ou coisa dessa natureza, né? Mas existem outras que têm 150, né? É claro que as dificuldades, né, de se fazer isso, elas são diferentes para cada caso. Por isso que na nota a gente faz questão de dizer isso. Quer dizer, todo mundo quer cumprir o prazo, mas existem condições específicas de cada uma dessas estruturas que não necessariamente permitem que isso aconteça, né? Então, é isso que a gente, de uma certa forma, coloca nessa nota, né? O ideal seria que houvesse um prazo flexível, digamos, de acordo com cada situação. O que a gente, de uma certa forma, tá sugerindo na nota é que as empresas mostrem o que estão fazendo do ponto de vista de adquirir novos dados, novos parâmetros, novos conceitos, quais os projetos, como é que está o comprometimento delas, e que isso seja submetido a uma avaliação dos órgãos, talvez com a presença de especialistas, né? Hoje, por exemplo, o Ministério Público tem uma quantidade muito grande de especialistas que o suportam, né? E que verifiquem que estão, né, que também vão usar um termo aqui, né, comum, né, que as pessoas não estão empurrando com a barriga, não estão deixando de fazer aquilo que deve ser feito, né? Mas que tudo esteja sendo feito dentro da maior condição de segurança possível, né? Nós colocamos na nota também, que eu acho que foi um ponto importante, se você pegar, só usando os casos brasileiros, né, a barragem do Fundão teve uma investigação feita por um comitê independente de altíssimo nível. Já no caso da barragem de Brumadinho, foram 2, né? E as conclusões que esses comitês chegaram foi que o que levou à catástrofe dessas estruturas
foram questões de difícil conhecimento prévio, né? Por exemplo, um dos resultados desse comitê de investigação da barragem de Brumadinho diz que foi um rastejo que estava ocorrendo ao longo da fundação e que, numa condição específica, ele levou à ruptura. O outro comitê tem uma opinião diferente, que diz que foi uma sondagem que estava sendo executada nessa barragem que gerou o problema que levou à sua ruptura. Ora, conhecendo isso, nós vamos, né, fazer o mesmo que aconteceu, quer dizer, eu vou começar a furar essas barragens e fazer várias investigações sem uma avaliação mais correta disso, né? Eu não quero repetir o erro, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente coloca na nota, né? Nós não queremos repetir os erros que eventualmente ocorreram nos casos anteriores, né? Inclusive, tem um termo lá que diz o seguinte: olha, as barragens elas têm a mesma genética, usamos até essa figura de linguagem, né? Então, as tratativas têm que ser feitas considerando essa genética. Uhum. Paulo, você citou um exemplo já, mas, além disso, quais são os possíveis danos, digamos, caso essa descaracterização não seja feita da melhor maneira ou da maneira mais tecnicamente indicada? O grande problema assim, né, que a gente tentou mostrar nessa nota foi que, uma vez os trabalhos de descaracterização prontos, quaisquer que sejam eles, né, considerando que vão ser feitos com as melhores técnicas de engenharia possíveis, uma vez feitos os trabalhos, elimina-se o risco na medida do possível, né? Considerando que não existe risco zero. O que a gente não acha prudente é que a gente traga algum risco durante esses trabalhos, até pela eventual pressa em fazê-los para cumprir, né, os prazos exigidos, né? Ou seja, eu vou começar a escavar uma barragem lá e escavar o reservatório de rejeitos, né? O trabalho de escavação ele tem o mesmo impacto do trabalho de construção com sentido inverso, vamos falar assim, com sinal inverso, né? Eu posso, ao estar fazendo esse trabalho com uma velocidade maior do que a que os rejeitos suportariam, eu posso criar um gatilho que seja fatal para essa minha estrutura, né? Então é por isso que é isso que a gente quer deixar claro na nota, né? Quer dizer, não estamos questionando nem o banimento das barragens montantes, muito menos a necessidade de caracterizá-las, mas que sim esse trabalho seja feito no sentido de minimizar os riscos potenciais que o próprio trabalho de caracterização pode trazer. Perfeito, Paulo. Eu acho que da minha parte é isso, está bem compreendido, bem explicadinho. Tem mais alguma coisa que está na nota, ou que de repente nem está na nota, mas que você acha que é importante que a comunidade, não só a comunidade técnica, mas a sociedade de forma geral, saiba em relação a esse tema? A gente não colocou na nota, mas um ponto que é importante e que eu acho que é uma discussão muito pertinente a levar, principalmente para a Agência Nacional de Mineração, é essa questão dos níveis de emergência, né? Nós, em várias estruturas, a gente diz que a barragem está com nível de emergência 3, que, pela definição, significa que a barragem está com risco iminente de ruptura. Nós temos algumas estruturas que estão com esse risco iminente já há 3 anos, né? Então, esse termo iminência, ele tem que ser um pouco mais bem definido, mais bem detalhado, né? Porque talvez com uma revisão dessa forma, uma verificação melhor do conhecimento associado, a gente possa ajudar na facilitação dos estudos necessários para a descaracterização. Então, essa questão da discussão dos níveis de alerta, de emergência e etc., eu acho que é um ponto que a sociedade técnica, né, deva discutir com os legisladores, né? E eu, como associado da BMS, eu enxergo a BMS como o órgão técnico que pode ajudar nessa redefinição.
Maravilha, Paulo. Acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações. Ficou bem claro agora. Obrigada. Por nada. Muito obrigado. Estou sempre à disposição aqui.